Olá pessoal, meu forte abraço a todos vocês. Bom pessoal, mais um vídeo aí que eu vou gravar para vocês falando sobre relacionamento. Pastora casou-se com um pastor gay sem saber. Bom pessoal, essa história aconteceu também na época que eu ajudava muitos pastores aí, pastoras, né? Então eu sempre estava ajudando naquilo que eu podia fazer. E essa pastora, pessoal, eu conheci ela pregando também, né? Então eu conheci ela pregava e tinha algumas revelações que as pessoas diziam que ela era muito usada, né, nas revelações. E esse pastor também eu conheci ele uma época que eu ajudava alguns amigos, né? E a gente saía muito, né, para fazer algumas visitas em outras igrejas para ver equipe de louvor, né, tocando. Então a gente saía, então a gente ia conhecendo as pessoas. E aí, pessoal, eu peguei e conheci esse pastor. Conheci esse pastor e com o passar do tempo, eu comecei a frequentar a igreja dela, né, nos tempos, período ali que eu podia ir, né, que não tinha culto na igreja onde eu congregava, então eu ia lá ajudava ela. E eu percebia que ela usava muita revelação no término do culto ali, né, revelava para as irmãs gostavam muito, então ela era muito usada, né, segundo a visão de alguns lá, né, nesse ponto. E aí com o passar do tempo, pessoal, ela foi e noivou com esse rapaz que eu estou falando para vocês aí, noivou e casou-se com esse rapaz, né? Casou com esse rapaz aí. E com o passar do tempo, depois eu vi que quando ela tinha casado ali, né, ela pegou e sumiu, né? Sumiu, eu não vi ela mais na igreja, né? Sumiu, não vi ela mais assim pregando em outro lugar mais, deu uma sumida. Eu pensei que ela até tinha viajado, né? Que ela tinha viajado para curtir a lua de mel dela, né? Porque ela tinha mais de 10 anos, segundo ela, que não tinha relação com homem nenhum, né? Então ela falou para mim que tá com muita vontade, né, de ter um homem, porque é necessidade das mulheres também, né, pessoal? Então eu pensei nisso, né? Falei, não, então daí que ela viajou. Aí depois de um período, pessoal, eu fui e vi ela, né, na igreja, vi ela na igreja lá, né? E não conversei com isso. Mas aí depois eu falei que ia visitar ela lá, né? Aí eu fui na casa dela, visitei ela. Ela me contou a história todinha, né? Quando eu cheguei na casa dela lá, falei, não, eu perguntei pra ela, o casamento, como é que tá? Aí ela foi e me informou, pessoal, a verdade, que ela não tinha dado certo. Eu falei, não, não deu certo não, Cláudia. Eu falei, mas o que foi acontecer, né? Conversando com ela, ela foi falando, eu falei, não, eu passei a primeira noite com ele, né? E aí a gente não teve relação nem nada, eu pensei que era devido, né? Assim, a primeira vez que a gente estava se encontrando ali, né? E aí eu levei, fui levando, né? Aí na segunda noite, ele pegou, não queria tocar em mim, nem nada, né? Aí ele foi, né? Eu conversando com ele, ele foi e me contou que ele era homossexual, né? Que ele era homossexual. E aí a gente foi, conversou, né? Conversou e não dá pra mim ficar no casamento daquele jeito ali, né? Ela falando pra mim, né, pastora? E aí foi e cancelou, o pessoal cancelou o casamento, porque devido ao período que chega ali, né, você pode cancelar, ela foi e cancelou. Então depois desse tempo aí todinho que ela envolveu com o rapaz, né, e casou com ele lá, mas não deu certo, aí eu fiquei pensando igual eu falo aqui para vocês, né, porque eu vi ela, quando eu ajudei ela na igreja onde ela estava lá, né, ajudei ela, ela revelava para as irmãs, né, e as irmãs falavam muito bem que ela era mulher de oração, mulher de revelação, que Deus tinha um dom de revelação, que Deus usava ela muito em revelação, mas aí eu pensei, né, e por que que Deus não revelou para ela então sobre esse rapaz, né? Não, pessoal, que eu sou contra a opção sexual de alguém, não sou, pessoal. Cada um vive a vida do jeito que quer. Mas o ponto que eu analiso aqui, pessoal, é dentro da teologia. Segundo a teologia, né, que eu analiso aqui. Então, porque ela dizia que era uma pastora, né, que tinha um dom de revelação, que era muito usada pelas irmãs ali, aí eu pensei comigo mesmo. E por que que Deus não revelou para ela, né, a situação daquele rapaz? Então eu fui perguntando para mim mesmo. E com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo aí, pessoal, aí eu fui percebendo outras coisas que vem acontecendo, né, como pastoras, como eu já falei para vocês aí em vídeos anteriores a este aqui, né? Então eu falei para vocês sobre pastor e pastoras, né? Que muitos pastores, pessoal, casam dessa forma, dizendo que é profeta de Deus, que é pastora, né? Que é pastor, pastora de Deus, né? Que tem o dom de revelação. Mas quando você analisa mesmo a vida das pessoas, você vai ver que, igual eu falei em vídeos anteriores aí, que não bate, teologicamente não bate. Então aí o que que acontece, pessoal? Quando eu fui investigar mais um pouquinho, né? Eu já sabia um pouco da história do rapaz, na verdade ela queria casar também, para manter o cargo dela de pastora, porque uma pastora sozinha, geralmente as pessoas não veem ela muito bem vista assim, não, porque tem que ser o casal, né? Tem que ser o casal ali, né?
Então, o que acontece? Ela queria casar com ele, né? Porque me parece que ele tinha uma situação até assim boa financeiramente, né? E aí, o que acontece? Ela casou com ele e na lua de mel, ela descobriu, né, essa situação e não quis mais ficar com ele. Então, pessoal, sobre isso aí, nada contra a opção sexual de ninguém. Para mim, eu sou uma pessoa assim que eu vejo que a pessoa tem o direito de ser feliz. Pode ser escolher, né, homem com homem, mulher com mulher. Para mim, respeitando a vida, né, respeitando as nossas leis aqui, para mim tá tudo certo, tá? Eu não sou contra a opção sexual de ninguém, mas teologicamente é onde eu vejo o quê? A mentira, aonde eu vejo a mentira, porque ela se colocava, né, que as irmãs colocavam ela também como uma mulher de revelação, que tinha um dom de revelação, né? Então aí o que eu peguei? Que era tudo mentira. Às vezes ela acertava algumas coisinhas na vida das pessoas ali, né, pessoal? E aí as pessoas empolgavam naquilo ali. Empolgavam naquilo ali. Então é isso aí, pessoal. Se vocês forem para a igreja, para a religião de vocês, né, e analisar mesmo os pastores, as pastoras, né, nessas revelações que eles fazem aí, e analisar para ver se vai concretizar. Para ver se vai concretizar. E assim, pessoal, mesmo assim concretizando, ainda você não deve confiar, porque muitas das vezes, pessoal, as coisas ele dá certo ali, porque algo já vai acontecer na sua vida. Então, como eles estão passando a te conhecer, conhecer a sua família, conhecer você diariamente ali, então eles profetizam. Eles profetizam na sua vida. E às vezes pode dar certo de acertar e pode dar certo de não acertar. Então é assim que acontece, pessoal. Então tá aí, pessoal, mais um vídeo aí para vocês aí. Comente aí, deixa a sua curtida. É isso aí, valeu, meu forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.